Deus Espírito Santo nos abençoe antes de meditar da palavra do Senhor. Amém. Minha voz hoje está um pouquinho ruim, mas é porque eu estive doente durante a semana. Agora estou melhorando, mas dá para ouvir tranquilo, né? Ótimo. Imagine que os bebês pudessem falar antes de eles nascerem. Certo dia, 2 bebês gêmeos estavam conversando dentro da barriga da mãe. E um deles pergunta ao outro assim: você acha que existe vida após o parto? O outro responde: eu não. Por que eu deveria acreditar? Meio sem jeito, o primeiro responde assim: porque talvez a gente esteja aqui para se preparar para a vida que virá mais tarde. Bobagem! Retrucou o outro. Que tipo de vida seria essa? Eu não sei, disse o primeiro, mas eu acredito que um dia a gente vai poder se alimentar com a nossa própria boca, andar com as nossas próprias pernas e ver as coisas como elas realmente são. Com um certo tom de deboche, o outro responde: para com isso, a gente tem um cordão umbilical. É tudo que a gente precisa. E se realmente existisse vida após o parto, por que nenhum bebê voltou de lá para nos contar como é que vai ser? O primeiro então responde: isso eu não sei, mas eu acredito que a gente vai encontrar a mamãe lá fora e ela vai cuidar da gente. Mamãe? Você acredita em mamãe? Disse o outro indignado. Isso não existe. Existe. E nós somos filhos da mamãe. Se não fosse por ela, esse lugar onde a gente vive não ia existir. Inclusive, se você prestar atenção, você vai conseguir ouvir a voz da mamãe. Você está louco? Murmurou o outro. E algum tempo depois, os 2 nasceram, descobriram que sim, existia vida após o parto, e a mamãe segurou um de cada lado, um em cada braço, e amamentou os 2. Fim da história e final feliz para todo mundo. Essa história parte do princípio de que sim, existe vida após o parto. E a história contada por Jesus sobre o rico e o Lázaro parte do princípio de que sim, existe vida após a morte. Só que a história contada por Jesus é um pouco diferente da que eu contei, porque nem todos os personagens têm um final feliz. Jesus diz que havia um homem rico que esbanjava a sua riqueza, e também havia um homem pobre que estava deitado à porta da casa daquele rico, cheio de feridas, e ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Até que um dia os 2 morreram e as posições foram invertidas. Lázaro foi para o céu, estava participando de um banquete, enquanto o rico estava num lugar de sofrimento, desejando saciar a sede com um gole de água. O rico vira pobre e o pobre vira rico. Alguns comentaristas dizem que a história do rico e Lázaro é uma história real, que os personagens existiram.
Outros acreditam que é uma ilustração, é uma parábola de Jesus. Mas o fato é que existem algumas verdades nessa história que não podemos nos esquecer. Mas antes de falar sobre elas, é preciso entender o porquê de Jesus ter falado disso. Por que ele estava contando essa história? E se nós olharmos para o contexto, nós vemos que muitas pessoas que eram consideradas impuras naquela época, gente que não prestava, estava perto de Jesus. Lembram? Para ouvir o que ele tinha a dizer, para fazer refeições com ele. Os fariseus e os mestres da lei, que eram tidos como os mais puros da sociedade, do povo de Israel, criticavam Jesus por andar com aquele tipo de gente. Então, por causa dessas críticas dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus conta uma série de histórias que estavam relacionadas com o dia a dia daquele povo. E um dos exemplos que ele utiliza é o de como as pessoas usavam o dinheiro na época. Só que o texto de Lucas nos diz que os fariseus ouviam tudo isso e desprezavam. Desprezavam porque eles eram avarentos. Ou seja, eles amavam o dinheiro. E nós vimos semana passada que não é possível servir a dois senhores. Lembra? Ou se ama mais ao dinheiro, ou se ama a Deus. Assim, a gente consegue perceber que Jesus conta a história do rico e do Lázaro para alertar os fariseus contra aquele sentimento de superioridade, de avareza, amor ao dinheiro. Muitas coisas poderiam ser abordadas aqui nesse texto, mas eu gostaria de fazer apenas alguns rápidos destaques. Primeiro, o rico, ele teve oportunidades de usar a riqueza que ele tinha para ajudar alguém que estava passando necessidade, não é? E ele fez? Não fez. Deus sempre alertou o povo, o seu povo, através de Moisés, dos profetas, que deixar de ajudar alguém quando você tem condições de ajudar é ir contra a vontade de Deus. E ajudar aqui, minha gente, é mais do que dar uma simples esmola, dar migalhas ao mendigo. É preservar a vida, é favorecer a vida de alguém que está necessitado, com aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar, seja com dinheiro, seja com trabalho, seja com um ombro amigo. Ouvir as pessoas. Nós não podemos e nem devemos ficar alheios, distantes ao sofrimento das pessoas. Não podemos ser indiferentes, porque a indiferença é o contrário do amor, como nós vimos ontem. Deus não é indiferente conosco. Ele tem compaixão de nós e Ele deseja que nós também tenhamos compaixão uns pelos outros. Por isso, amar o próximo não é uma opção, é um dever, é um mandamento. Segundo destaque, o rico não foi para o inferno por ser rico ou por deixar de ajudar Lázaro. Ele foi para um lugar de sofrimento eterno porque ele teve a oportunidade do quê? De escutar Moisés e os profetas, que falavam sobre a vontade de Deus.
mas ele não deu ouvidos ao que eles diziam. Nesse ponto eu lembro do autor de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, que ele tem um pensamento bem interessante a respeito disso. Ele diz assim: existem dois tipos de pessoas: os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus vai dizer no fim da história, seja feita a tua vontade. Nós podemos concordar com o que C.S. Lewis diz, mas também precisamos concordar com o que Lutero fala sobre a vontade do ser humano. A vontade do ser humano, desde a sua concepção, desde o seu nascimento, é de querer estar longe de Deus, não dar atenção ao que Ele fala. Por isso, a fórmula de concórdia, um dos documentos confessionais que nós temos, diz que a culpa de alguns não irem para o céu não está em Deus, mas no próprio ser humano, que não deu importância à palavra de Deus e endureceu o seu coração. E no final da história, Deus apenas concederá o que o ser humano mais deseja: ficar longe de Deus. Terceiro, mesmo com tanto sofrimento, aquele pobre Lázaro confiou e esperou em Deus, e por isso ele foi recebido por Abraão no céu. Não é porque ele era pobre, mendigo, mas porque ele esperou em Deus. Assim, quando tudo parece perdido, parece que nós estamos sozinhos, feridos, vendo a morte se aproximar, nós ainda podemos ter esperança de que Deus está cuidando de nós. O único lugar em que não haverá nenhuma ajuda de Deus, nenhum auxílio, nem esperança, será no inferno. Lázaro teve esperança de que um dia ele seria recebido no céu, mesmo com todas as suas imperfeições, as suas impurezas. Ele confiou em Deus, aquele Deus que o livraria do sofrimento desta vida e o sofrimento eterno. É nesse mesmo Deus que nós confiamos, não é? É nas suas promessas que nós esperamos. Por isso, meus amados, quando nós ouvimos o que Moisés e os profetas têm a dizer, nós vemos que não é um conjunto de regras que deveriam ser seguidas para conquistar o céu. Não. A palavra de Deus não se resume a mandamentos. Moisés e os profetas apontavam para alguém que viria salvar o povo do seu sofrimento. E hoje os apóstolos e os profetas, os evangelistas, apontam para alguém que veio e salvou o seu povo. Esse alguém é Jesus Cristo, o Deus homem, aquele que era rico e se fez pobre, para que nós, pobres pecadores, pudéssemos receber a sua riqueza, vida eterna, salvação. Por meio de Jesus, Deus mostrou que tem compaixão de nós. Ele sofreu e Ele sofre conosco. Ele sofreu em nosso lugar. E no sofrimento de Jesus na cruz, não estava o sofrimento apenas de Jesus, estava o nosso sofrimento.
O grito de Jesus lá na cruz é o de toda a humanidade que sofre, que grita contra as dores e as injustiças deste mundo. Para alguns, a morte de Jesus pode ser considerada o fim da história, mas na verdade é o começo de uma nova história, escrita pelo próprio Deus, pelo sangue de Jesus. Por isso, a ressurreição de Jesus nos dá um motivo para nós esperarmos em Deus, esperarmos na sua promessa de que um dia nós também seremos ressuscitados, nós também viveremos eternamente, sem nenhum tipo de sofrimento. E mesmo que Ele tenha ressuscitado dentre os mortos, acreditem, muitos ainda preferem não se arrepender, não crer em Cristo. E assim eles garantem um lugar junto ao rico, lá no inferno. Meus amados, é somente pela fé neste homem Deus, Jesus Cristo, que nós temos o céu garantido. Ele é quem nos leva à glória dos céus, para junto de Abraão e todos os que morreram nesta fé. E pode até parecer que o que Jesus nos oferece é migalha, é mixaria, um pouco de água, uma mordida de pão, um gole de vinho. Mas onde Ele está presente e prometeu que estaria presente, o céu também se faz presente. Quando nós fomos batizados, nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Esse morrer e ressuscitar acontece quando? Todos os dias em nossa vida. Quando nós ouvimos Deus dizer que nós somos culpados diante dEle, mas que em Jesus nós somos perdoados, salvos. E quando participamos da Santa Ceia, é como se nós antecipássemos a nossa morte para nós participarmos do banquete preparado por Deus para todos os que confiam nele, para todos os que estão no céu. E é assim que nós podemos ver o céu diante dos nossos próprios olhos, quando o corpo e sangue de Cristo se faz presente na Santa Ceia. No entanto, existem coisas que podem nos desviar desta fé. Uma das tentações que nós temos é a riqueza deste mundo. Se nós estivéssemos no lugar do rico, ajudaríamos Lázaro? Alguns diriam que sim, outros não saberiam o que responder. Mas acreditem, Deus faz surgir muitos Lázaro em nosso caminho, pobres no corpo e no espírito. Nós podemos ajudá-los de forma direta ou indireta. E uma das formas que nós temos de auxiliar os que necessitam de cuidados tanto do corpo quanto da alma é por meio das ofertas. Por meio da nossa oferta, nós estamos ajudando os pobres de espírito, favorecendo a proclamação da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos. Sacramentos estes instituídos por Jesus, não por nós, para que muitos sejam salvos daquele lugar onde o rico está, do inferno, incluindo eu, você, os seus amigos, os seus familiares
E nós ajudamos também os pobres do corpo, que muitas vezes batem aqui na porta da igreja para pedir um pedaço de pão durante a semana. A esses eu procuro mostrar que o alimento que nós damos a eles pode até favorecer para eles se manterem vivos por um pouco de tempo. Mas existe um outro alimento que é capaz de salvá-los para toda a vida, para toda a eternidade. Assim como nós fomos salvos por este alimento, assim como Lázaro foi salvo, assim como salva milhões e milhões de pessoas. Mas sabe o que é mais difícil? É ter que dizer que a igreja não tem um alimento para ajudar, como foi o caso de ontem, na reunião de todos. Porque são poucas pessoas que ofertam regularmente, e nós temos pouquíssimas doações de alimentos. Por isso, meus queridos, é por meio do nosso ofertar, seja em dinheiro, seja em doações, que o nosso dever de amar o próximo e testemunhar a boa confissão que nós temos também acontece aqui na igreja durante a semana. Acontece pelos luteranos de Pernambuco. E é dessa forma que deverá acontecer até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo no último dia, aquele dia que nós tanto aguardamos. Que Deus mantenha em nós a fé salvadora, um espírito voluntário e uma viva esperança da vida eterna. Porque em Jesus a nossa história não tem um final feliz. Porque ela não tem um final. Ela será eternamente feliz. Essa é a vontade de Deus. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório.